explicou porque não pegou na sua mão. Cabeleira Ele conversa explicou fiado porque demais. não pegou Tá na vendo sua onde que mão. ele chega, velho? É foda. Eu te falei para conversar fiado nos debates, mano. Tenta ser Vai mais lá, neutro. Wilker, pergunta. Vamos lá. Vamos lá. É sobre os happy hours, a gás nas universidades, principalmente na Universidade de Brasília, que a gente tem algo que é, para quem não conhece, basicamente uma festa de favela, em horário de aula. É uma quinta-feira, um baile funk, como se fosse. Uma quinta-feira à noite, acontece pelo menos a cada 15 dias, em que das 18 para lá da meia-noite, a universidade deveria fechar antes, mas eles ficam monopolizando lá, isso é ilegal e acontece, inclusive, eles ficam fazendo essa bagunça, atrapalhando quem de fato quer estudar. A universidade também, que deveria ser um lugar cuidado em termos de infraestrutura, né? A gente discute orçamento, cuidado com dinheiro público, com bem público. A infraestrutura está dentro disso também, porque senão você precisa, não cuidando desse bem público, gastar dinheiro público para manutê-lo. E a Universidade de Brasília e as públicas, de forma geral, estão bastante depredadas nesse sentido. Então a gente tem uma cultura universitária hoje que não respeita regras. A própria lei é uma contravenção penal você realizar pichações. É uma infração penal que pode dar prisão, inclusive, mas geralmente dá uma multinha, mas como lá não acontece nada, não dá nada. Mas é contra a lei, para ficar claro. E uma festa que não é regulamentada, que seria um absurdo, inclusive, né, no âmbito da universidade, que atrapalha as aulas, é em horário de aula, inclusive. Então, fica muito claro que a gente tem segmentos dentro da universidade que não estão lá para estudar. Além da própria militância política, ideológica, que eu estou até evitando falar para não dizer que eu estou falando de mim, porque é tudo com base na minha experiência, e todos vocês sabem, quem quiser comprovar, é só assistir o canal aí, o episódio 24 mesmo, Assembleia Antifascista, é um registro muito caricato de quem são esses alunos aí que o Jones representa aqui com esse ar de pseudo-intelectual aí, só passando pano para coisas ridículas que qualquer cidadão médio comum olha para tudo isso com nojo. Quando eu mostrei no meu vídeo mesmo o que acontece nesse HH, as pessoas ficaram completamente em choque de perceberem que aquilo é uma universidade federal. Ué, mas eu tô bancando isso daí? E como assim isso é no horário de aula? É sério? É sério, Wilker? É uma realidade. Sem falar nos centros acadêmicos, diretório central dos estudantes, que os nossos alunos estão lá coçando, né, ao invés de estudar, que são a pura bagunça em um espaço em que só fica à vontade pessoas que são de esquerda, pessoas que coadunam com tudo aquilo que é imposto. A gente tem esse sistema desde o calouro que está entrando, sendo imposto a ele, a todo o ciclo que vai dar lá na pós-graduação que a gente conversou, e na docência, que o sistema de contratação para docência é a mesma coisa. Então... não, faltam 30 segundos ainda, né? Então a gente tem de forma muito clara uma bagunça universitária que... vamos combinar, não deveria ser assim, né? Está acontecendo assim, à margem da própria legislação. Então eu queria saber, Jones, qual que é a sua opinião em relação a essa bagunça que acontece lá, em que ao invés de estarem estudando, estão bagunçando nesses segmentos aí. 5 minutos, né? 5 minutos, Jones. Coisa boa. Vamos lá, gente. Durante a pandemia, a gente teve que ter aulas EAD, né? E aí é um consenso pedagógico que... estar no ambiente acadêmico é parte do processo de ensino, né? Eu vou fazer pela primeira vez um relato aqui, pessoal. Quando eu comecei a minha graduação, eu tinha uma bolsa de assistência estudantil que me permitia passar o dia na universidade. Eu trabalhava sábado e domingo, né? Vendia caldinho na praia. E aí, eu passava o dia na universidade e participava de debates, de conversas, passava o dia na biblioteca, lendo, ia na biblioteca de outros centros, assistia, às vezes, palestras de outros centros. Então, essa vivência acadêmica ela é muito importante para o processo de formação. E a universidade também é um momento de diversão. Veja, lá em Recife a gente chama de cultural, as festas universitárias. É importante, tem que acontecer as culturais, as caloradas e tal. Eu não sei como é que é na UNB. Em Recife, a concha acústica da UFPE, ela fica afastada dos centros. Então, assim, tinha shows, tinha espaços culturais na concha acústica, isso não atrapalhava as aulas nem no Cefis, nem no CE, nem no CAC, que são os 3 centros mais próximos, e nem no CTG, que são os centros mais próximos da concha acústica. Então, tem que ter cultural, tem que ter espaço de diversão, as pessoas vão se divertir também, aquele espaço comunitário para também ter experiências, para além da experiência acadêmica direta de pesquisa, desde que isso não atrapalhe em termos de barulho de som a aula. Se atrapalhar a aula, começa um negócio
depois, quando a aula estiver próxima de acabar, ou então faz num espaço, se não tiver um espaço como a concha acústica da UFPE, que evite o barulho atrapalhar a aula. Mas fora isso, 100% a favor de caloradas, de culturais. A universidade é também um espaço de vivência, um espaço de experiência, um espaço de experiência de movimento estudantil, experiência de cultura, experiência de troca de ideias. Eu acho que eu falei isso na conversa com o Padre Fábio, né? Eu nasci e criado numa favela, uma comunidade, a Borborema, quase nunca tinha saído da minha cidade. Quando eu entrei na universidade, eu tive acesso a espaços que eu nunca tinha ido. Por exemplo, eu sou recifense, eu nunca tinha ido no Museu do Brenan. Eu só fui quando eu entrei na universidade. Quem é de Recife conhece o espaço. Dito isto, o Wilker, na questão anterior, citou a CDE. E aí eu vou tentar voltar para um debate, Wilker, importante sobre a educação, para a gente debater as coisas de maneira mais concreta. Veja, segundo dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os professores brasileiros são os que mais trabalham e menos recebem, com salários 47% abaixo da média dos países da OCDE. Então, os professores brasileiros trabalham mais e ganham menos. Lembrando que o Wilker Leão não conseguiu explicar como é que ele lidaria com o problema salarial e com o eminente colapso da atração da carreira docente que a gente está vivendo no Brasil. Ainda segundo dados da OCDE, entre 2015 e 2021, o investimento público em educação no Brasil caiu 2,5% e vai na contramão das 48 economias avaliadas pela OCDE. Nos demais países que integram o grupo, os gastos aumentaram em média 2,1% no mesmo período. Então, de 2015 até 2021, o gasto público médio caiu no Brasil em educação 2,5% e em contramão na OCDE cresceu 2,1%. Veja, todos os dados que você pega sobre o gasto público médio geral, sobre investimento em ciência e tecnologia, sobre os repasses para CAPES, repasses para CNPq, todos o Wilker, caem violentamente a partir de 2015 e chegam na sua pior marca durante o governo Bolsonaro. Aí vem a pergunta. Você ficou conhecido dizendo que o Bolsonaro era tchutchuca do centrão, vagabundo, corrupto, safado e por aí vai. Agora você virou bolsonarista. Aí eu gostaria de entender, assim, o Bolsonaro, ele institucionalizou o orçamento secreto com a distribuição de kit robótica Brasil inteiro. A gente já falou aqui, eu falei no caso, né, que a maioria das escolas brasileiras não tem biblioteca, não tem sala de informática, não tem banheiro, não tem climatização. E o Bolsonaro e o Arthur Lira saíram distribuindo kit de robótica na casa dos milhões pelo Brasil inteiro para roubar dinheiro público. Pergunta concreta e objetiva. Agora que você virou bolsonarista, o que você acha do orçamento secreto? O que você acha da distribuição de kits robótica? E o que você acha de hoje todo parlamentar ter direito, em 4 anos de mandato, a 50 milhões em emendas parlamentares? Você acha isso correto? Wilker, 2 minutos para a sua réplica. Como é engraçado ver o Jones fugindo de todas as perguntas, além do HH que você deturpou a realidade. Ai, mas se não acontecer perto das aulas... Acontece no lugar de aula. Você não ouviu a pergunta? Acontece no lugar de aula. Fugiu da questão da pichação para vir falar de governo Bolsonaro como se eu fosse um bolsonaro. De onde que você tirou isso? As minhas críticas que eu tinha lá atrás ao governo Bolsonaro, elas se mantêm, só que o governo Bolsonaro, ele é poder? Ele é governo Bolsonaro hoje? Ou ele é ex-governo Bolsonaro? E o tema aqui é educação. E a minha pergunta era sobre gás, happy hours, festas de favela e pichações, uma cultura universitária que deprecia a universidade. Fica difícil desse jeito, meu amigo. Aí eu vou ter que trabalhar o desenho aqui mesmo para ver se você compreende, inclusive, qual que é o seu momento de fazer pergunta, porque é simplesmente tosco no seu momento de tentar, você deveria responder a minha pergunta, você fugir dela completamente e trazer uma questão que sequer tem a ver com o tema, tentando monopolizar o controle do debate, descumprindo com as regras. Eu tô falando aqui, eu tenho uma pergunta sobre educação e a gente conversou 10 ou 11. E a gente estava na 7ª, agora deve ser 8ª. Aí ele foge. Não, porque eu quero fazer pergunta genérica e ir embora. Porque eu tenho um cálculo sobre isso daqui.
Tipo, cara, você não quer debater nada, você quer ficar de cortezinho pra sua bolha. Felizmente vocês são uma piada, vocês são minúsculos, vocês nunca vão ter relevância nenhuma. E no final das contas, debater de verdade educação você não quer. Porque isso daqui é um debate sobre a infraestrutura acadêmica universitária e o descumprimento de leis para além das próprias regras da universidade, por alunos que você defende e que você se exime de responder quando é confrontado sobre tal. Porque coragem não é o que você tem, né, cara? Fica fácil você me acusar de fugir de perguntas, sendo que eu respondo tudo e você não responde nada. Próxima pergunta sua, Jones. Vamos lá. 3 minutos, 3 né? minutos. 3 pra pergunta. Wilker, eu vou falar de um tema que você entende, fuga de cérebros, né? O seu já foi. Veja, o Brasil nos últimos 10 anos perdeu 50 mil mestres e doutores, né? E aí o problema é extremamente grave porque há uma quantidade gigantesca de riqueza social que é gasta pela sociedade para formar um mestre e um doutor. Infelizmente as pessoas não encontram emprego, não encontram a devida valorização e acabam saindo do Brasil. A gente sabe que neste momento existe uma disputa global pela produção da vanguarda tecnológica do mundo entre Estados Unidos e China, né? E que, historicamente, países como os Estados Unidos nunca produziram a quantidade de mestres, doutores, técnicos e cientistas que eles precisavam. Eles sempre recrutaram esses cérebros por toda a periferia do sistema capitalista. Nesse sentido, eu quero te perguntar, como é que tu vê o problema da fuga de cérebro no Brasil? Como é que tu acha que isso poderia ser resolvido? E considerando que neste momento o Donald Trump está aplicando uma política de perseguição às universidades, que inclusive saiu uma pesquisa recente em que quase 70% dos ouvidos na pesquisa, acadêmicos importantes, consideravam sair dos Estados Unidos por causa da perseguição do Donald Trump ao ambiente acadêmico. Então, vamos imaginar, Wilker, inclusive você não respondeu sobre as emendas parlamentares, diga-se de passagem, mas vamos imaginar que se tu é ministro da Educação ou ministro da Ciência e Tecnologia, né? O que é que tu proporia, por exemplo, frente a essa situação que você tem milhares de cientistas muito bons potencialmente querendo sair dos Estados Unidos? Teria algum programa para tentar repatriar eles, trazer para o Brasil? E, aliás, qual programa, qual política tu apresentaria para trazer esses mais de 50 mil mestres e doutores do Brasil que saíram do país nos últimos 50 anos para, enfim, tentar buscar trabalho, tentar melhorar a sua vida na Europa? E, por fim, uma questão... O Brasil tem não só um problema de fuga de cérebros, mas tem um problema de hiperconcentração regional de cérebros, né? Então, por exemplo, o número de médicos por 100 mil habitantes na região norte é bestial comparado à região sul. Então você tem uma concentração muito maior na região sudeste e região sul de médicos, de engenheiros, de fisioterapeutas, de químicos, de físicos, em comparação com a região norte e nordeste. O que tu proporia para enfrentar também essa desigualdade regional de alocação de força de trabalho qualificada no Brasil? 5 minutos, Wilker. Primeiro que isso é uma questão que envolve a individualidade, a pessoalidade de cada um, por óbvio, né? Será que essas pessoas estão saindo daqui por quê? Será que é porque são reais todos esses problemas em relação às universidades que a gente tem aqui? Talvez seja, né? Será que é porque a pessoa ela não quer ficar restrita a uma produção de conhecimento que é rasa, que não gera efeito prático nenhum e que no final das contas também não vai gerar uma remuneração adequada, porque os melhores cérebros, sim, mereceriam uma remuneração a qual fizessem jus. Meritocracia. Se a pessoa produz aquilo que de fato vai gerar um impacto social relevante, ela tem que receber a mais por isso. Um professor de economia, que foi um dos poucos imparciais que eu tive, estava até dando uma ideia nesse sentido com a qual eu concordo, que produções acadêmicas que você realiza, que geram impactos reais, que são avaliadas como de relevância, a universidade deveria ter um programa, e ela tem autonomia para isso, inclusive, para remunerar esse professor ou esse produtor dessa produção acadêmica conforme fizesse jus. Só que a questão é,
a gente tem uma padronização, uma rigidez nessa capacidade orçamentária e essa distribuição orçamentária, por exemplo, salários fechados, se o camarada não está produzindo aquilo, não está sendo um bom professor, ele não está produzindo aquilo que se esperaria dele, ele está acomodado na estabilidade do serviço público. Esse cara merece receber o mesmo tanto que um cara que academicamente, docentemente é melhor que ele? Eu acho que não. Ele deveria receber a mais. Só que a gente tem uma política universitária e de forma geral no país, com a estabilidade no serviço público, que não funciona desse jeito. A gente não tem o reconhecimento de quem de fato merece tê-lo por meio de distribuição de recursos para essas pessoas. A gente tem um salário igual para todo mundo. Então o que é que vai fazer com que essa pessoa continue naquele emprego, essa pessoa capacitada que você está dizendo que está envolvida aí na fuga de cérebros? Nada. Ela vai fugir mesmo porque o sistema administrativo público do país não está reconhecendo a sua capacidade acima dos demais. Então, o que eu proporia nesse sentido? Eu proporia essa questão da meritocracia. Se a pessoa ela produz mais, ela tem critérios objetivos que demonstram que ela é mais esforçada, que ela de alguma forma manifesta no campo prático um resultado melhor que os demais, que de certa forma podem estar acomodados, ela mereceria um melhor reconhecimento. Senão eu sou super a favor de que ela não esteja aqui mesmo, de que ela vá ser valorizada onde estão tendo reconhecimento, estão dando o reconhecimento que ela de fato merece. Então, é óbvio que é de uma infelicidade muito grande que a gente não tenha as nossas melhores mentes aqui produzindo, tornando o país melhor, mas a gente não pode negar a realidade de uma máquina que ela é muito burocrática, ela é muito inchada, ela não funciona de forma inteligente, ela não racionaliza seus recursos da melhor forma, ela não aloca com reconhecimento, com meritocracia e afins, e a fuga de cérebros é uma consequência disso tudo. E eu não vejo como enxergar isso de outra forma que não essa. Jones, você tem 2 minutos para réplica. Tá. Vamos lá. O Wilker não respondeu sobre a desigualdade de distribuição regional entre força de trabalho qualificada e não deu nenhuma ideia sobre o que fazer frente à ofensiva de Trump contra as universidades para trazer, inclusive, cientistas dos Estados Unidos para cá. O Wilker, chega a ser até fofo. Que é assim. O problema é a burocracia, que a coisa é muito burocrática. Eu proponho a meritocracia. Não dá para ganhar o mesmo salário aquele que é mais produtivo, aquele que é menos produtivo. Mas, Wilker, já existe bolsista de produtividade da CAPES, de acordo com o nível de produtividade da pessoa. Quando você assume um cargo de gerência, por exemplo, na pós-graduação, você ganha um a mais. Quando você está na pós-graduação, quando você não está, tem diferença no salário, né? Já existem os critérios de produtividade da CAPES do CNPq. Existe um negócio chamado, você pode botar no Google assim, bolsista produtividade, que você ganha um a mais no salário de acordo com alguns critérios de produtividade, que está relacionado à pesquisa, está relacionado à orientação, está relacionado a participar ou não de pós-graduação. Então já existem diferenças salariais de acordo com os níveis de produção na universidade, viu? Veja, tu tá na universidade e tu não sabe disso. Se tu prestasse mais atenção às aulas e a viver o ambiente acadêmico, e veio tá fazendo uma lacradinha, tá fazendo um videozinho patético, você saberia disso. Aliado a isso, esse tipo de coisa, não, tem que valorizar quem produz. Produz o quê, Wilker? Produz o quê? Patente? Sabe como é que registra uma patente? Produzir o quê? Produzir papers, produzir artigos, produzir o quê? Livros, produzir o quê? Número de orientandos, produzir o quê? Quem faz mais o quê? Quem é melhor professor, melhor pesquisador, melhor como? Fazendo o quê? Veja, tu não faz ideia como é que funciona a universidade. Isso aqui foi maravilhoso. Você não faz ideia como funciona a universidade. E a única coisa que você sabe responder tem salário demais, tem que cortar, burocracia, Estado, livre mercado, oferta e demanda, meritocracia e tal. Chavão liberal. É assustador, assim. Tu não faz ideia como funciona a universidade. Vamos lá? Wilker, você tem 3 minutos para uma pergunta. A gente tá indo pra 8ª rodada de perguntas, tá? Quer dizer, desculpa, Não, 9ª rodada. 9ª rodada Tema de livre perguntas. agora, né? Vamos lá. Tema livre. Eu vou fazer perguntas 9ª agora rodada de sobre perguntas. tema livres Já foi e é isso. Cunhado já. Já deu. Pode ser? Começou, na verdade, a gente vai Wilker fazendo a pergunta agora. A gente inicia a 15ª rodada.
É, porque eu tô contando pra cada lado, Entendi, sim, mas você entendeu aqui? Cada lado já fez um punhado, é verdade. Deixei sim, passou Entendeu até aqui? mais. Dos dois. Pode ser, Wilker? Pode. Deixa eu só recapitular aqui que vocês me interromperam. Não, pode ficar tranquilo aí. Galera, vai dando like, se inscreve e... Ah, Tá vamos bom lá. pra caramba, hein, mano. O negócio Pode tá ir. ruim não. Vamos lá? Tranquilíssimo. É No seu completamente... tempo. Vamos lá? Bora. 3 minutos. Antigamente, thumbnail chamativa era sinônimo de clique. Se fosse colorida, exagerada,